Bom, pessoal, resolução do roteiro da semana de 28 a 2 de outubro. Essa semana vamos retomar alguns conceitos de aulas anteriores e também de anos anteriores, tá bom? Portanto, esta matéria ela não está na apostila. Vamos fazer no caderno. Essas aulas aqui foram exibidas no centro de mídia, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no centro de mídia das aulas que foram exibidas, aqui está o link. Vamos então para o caderno para resolver os exercícios. Expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Sentença que apresenta operações matemáticas ou envolvendo números e letras. Por exemplo, x mais 2, 3y menos 10, a dividido por 5 menos 13. Nas expressões algébricas, as letras representam um número desconhecido, que podem variar de uma situação para outra. Desta forma, as letras são chamadas de variáveis. Então, pessoal, quando a gente utiliza letra na matemática, é um valor que eu ainda não sei, ou é um valor que pode variar, tá bom? Olha o exemplo aqui. Escreva uma expressão algébrica para cada uma das sentenças abaixo. Então, eu vou pegar da forma que eu falo e vou transformar numa expressão algébrica. Olha só, um número. Que número é esse? Eu não sei. Então, eu vou usar uma letra para representar esse número. Mais 12 unidades. Então, um número A mais 12 unidades. Olha a letra B. O quíntuplo de um número. Então, são 5 vezes esse número, né? Como eu não sei que número é esse, vou representar por uma letra. Eu escolhi o B aqui, 5B, que é o quíntuplo de um número, menos 7 unidades. 5B menos 7. Agora, olha o próximo. 9 unidades menos 1/3 de um número. Então, eu tenho 9 menos alguma coisa. O que seria o terço de um número? Não seria um número dividido por 3? Então, eu representei esse número por C. C dividido por 3 é 1/3 desse número. Tudo bem? Vamos fazer uma atividade aqui então. Escreva uma expressão algébrica para cada uma das sentenças abaixo. Um número menos 3 unidades. Esse número eu vou chamar de x, né? X menos 3. Tudo bem? 5 unidades mais o dobro de um número. Não sei que número que é, tá? Só sei que é o dobro dele, né? Então, eu tenho 5 unidades mais o dobro. O dobro não é 2 vezes? O dobro de um número. Como eu não sei que número que é, eu chamo de x. 5 mais 2x. Metade de um número mais 10 unidades. Então, a metade de um número. Que número é esse? É x. Metade dele? Meio. Meio x mais 10. Posso deixar separado, metade de x. Ou também posso fazer assim, x dividido por 2, que é a mesma coisa. X dividido por 2 é a metade de x, né? Mais 10. Tudo bem? 10 unidades, pessoal. Desculpem aqui, na hora de fazer o PowerPoint, eu deixei esse x, mas esse x aqui não era, tá? Metade de um número. Mais 10 unidades, Aqui eu já sei que é 10, eu não preciso do x aqui. Então eu vou rabiscar aqui para vocês verem que esse x aí tá sobrando. Então esse x aqui eu vou tirar. E esse x aqui eu também vou tirar, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, vamos fazer a atividade 2. A tarifa cobrada pela corrida de táxi em uma cidade é composta de um valor fixo. Então, se eu chamar o táxi, independente da quantidade que eu for andar, eu já pago um certo valor. E esse valor é de R$ 4,50.
Chamei o táxi e já pago R$ 4,50. Mais um valor de R$ 2,75 por quilômetro. Certo? Então aqui está na linguagem, ó, do jeito que eu falo. Agora eu quero escrever uma expressão matemática que represente a tarifa cobrada pela corrida. Tudo bem? Então vamos lá. A tarifa, ela é um valor fixo mais 2,75, tudo bem? Então quanto que eu vou pagar? O valor fixo que o taxista cobra mais 2,75 por quilômetros, tá bom? A tarifa eu vou chamar de Y. Quando eu achar o valor de Y, eu vou achar o valor da tarifa. O valor fixo, R$ 4,50. Já coloco aqui. E os quilômetros eu vou chamar de X, tá? A quantidade de quilômetro que eu andar, eu chamo de X. Então, eu pagarei R$ 2,75 para cada X que eu andar. Ao final desse cálculo, ó, quando eu calcular o valor de Y, o que eu vou achar? O valor que eu vou pagar pela corrida. Ó. O valor da corrida é R$ 4,50 mais 2,75 por quilômetro. Tudo bem? Então, vamos lá. Calcule o valor de uma corrida de 10 km. Então, ó, se o X representa o quilômetro, no lugar do X eu vou por 10. Tudo bem? Andei 10 km, ó. Tá vendo que o meu X agora ele é 10? Eu achei um valor para minha variável, né? 10 vezes 2,75, multiplicar por 10, olha que legal, é andar uma casa com uma vírgula, ó. Se era 2,75, agora é 27,50. Então, y é igual a 4,50 mais 27,50. Achei o valor do y, ó, R$ 32,00. R$ 32,00 é o quanto eu pagarei por uma viagem de 10 km. E por 20 km, ó, calcule o valor de uma corrida de 20 km. A gente não chama x de variável? Ela varia de acordo com a situação. A situação agora é 20 km. Portanto, o meu x vale 20. Tá bom? Então, vamos lá. Podemos fazer na calculadora esse cálculo aqui, tá? 2,75 vezes 20, R$ 55,00. 55 mais a taxa, R$ 59,50. Tudo bem? Tá feita a atividade 2? Vamos então para a atividade 3. Equação. Ó, uma expressão algébrica, tá bom? Vamos voltar. É uma sentença que apresenta operações matemáticas envolvendo números e letras, tá? Expressão algébrica. Agora, quando eu falo de equação, equação ela é uma igualdade que apresenta operações matemáticas envolvendo números e letras. Então, ó, numa equação, equação significa balança, balancear. Então, ó, se o sinal de igual é uma balança, o mesmo peso que eu tenho aqui. É uma igualdade. E ela envolve novamente números e letras, tudo bem? E quando a gente resolve uma equação, a gente acaba sabendo quanto que pesa esse número que eu ainda não conheço, para que exista um equilíbrio. Nas equações, as letras representam números desconhecidos que podem ser encontrados. Dessa forma, as letras são chamadas de incógnitas. Tudo bem? Vamos para um exemplo aqui, ó. Escreva uma equação para cada uma das sentenças abaixo. Um número, não sei que número é, vou representar. Representei por A, tá bom? Mais 12 unidades, ó. Um número mais 12 unidades é igual ao dobro desse número. Qual era o número mesmo? Era o A, né? Então, qual que é o dobro de A? 2A, menos 30. Então, para que isso seja verdadeiro, quanto que vale o A? Tá vendo? Ó? Se eu colocar um valor aqui para o A e colocar o mesmo valor aqui, ao terminar de efetuar os cálculos, os dois lados vão dar o mesmo resultado. Isso significa que a minha balança está equilibrada, tá bom? Vamos fazer a letra B? O quíntuplo de um número. O quíntuplo de um número é 5 vezes esse número, né?
Como eu não sei que número é ainda, vou chamar esse número de B. Então, ó, 5 vezes B menos 7 unidades é igual a 13. Daí eu tenho que descobrir quanto que vale o B para isso ser verdade. Tá bom? Vamos lá então. C. 9 unidades menos o terço de um número. Então, ó, 9 unidades menos um terço. Um terço é algo dividido por 3. É um número dividido por 3. Não sei que número é esse, vou chamar de C. Então, ó, 9 unidades menos um terço de um número é igual a 1. Ó, do jeito que eu falei, eu transformei numa equação matemática. Tudo bem? Então, agora com vocês. Escreva uma equação para cada uma das sentenças abaixo. Vamos fazer? Um número. Que número é esse? X. Pode ser qualquer letra. Menos 3 unidades. Então, um número menos 3 unidades é igual ao quádruplo desse número. São 4 vezes mais, né? Se aqui eu tinha x, então aqui eu tenho 4x. Mais 7 unidades. Tá vendo? Ó, todo esse texto aqui, ele foi resumido nessa sentença matemática, ó, nessa equação matemática. Tudo bem? Vamos para o próximo então. Ó. 5 unidades mais o dobro de um número é igual a 23 unidades. Tá vendo? Ó, fica bem mais simples depois que eu transformo numa linguagem matemática. Metade de um número é esse número dividido por 2. Mais 10 unidades é igual a 6 unidades. Tudo bem? Então, aprendemos a traduzir a linguagem que a gente fala para uma linguagem matemática. Tudo bem? Uma equação nada mais é, então, que uma situação do dia a dia traduzida numa linguagem matemática. É por isso que a gente utiliza equações. E olha como que fica bem mais prático uma equação aqui no exemplo do táxi. Ó. Se o taxista tiver essa equação aqui em mão, ó, ele consegue calcular facilmente o valor que o seu passageiro vai ter que pagar para ele. Através da equação de uma situação real, ele consegue calcular o tanto que ele tem que receber. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Equação do primeiro grau. Olha, estávamos falando de equação. Até agora a gente não tinha tocado na palavra primeiro grau, né? Então, o que seria uma equação de primeiro grau? Denominamos equação do primeiro grau a equação do tipo ax mais b igual a zero. Não pirem com isso não, tá? É bem fácil. Em que a e b são constantes, sendo que a é maior que zero. Tá bom? E o x é a incógnita da equação. Aqui é só um termo técnico, tá? O a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se eu colocar o a zero aqui, 0x. 0 vezes x dá zero. O x some. Some o meu x da equação, tá? Então, por isso que o a não pode ser zero. Para resolvermos uma equação de primeiro grau, vamos isolar a incógnita em um dos lados da equação, tá? Então, quando a gente pegar a equação, não tem um sinal de igual? A gente vai mexer nessa equação até que o x fique de um lado, sozinho. Fazendo isso, a gente vai ter alguma coisa do outro lado, né? O que ficar do outro lado é o mesmo peso que x tem, porque é uma balança. E a gente acaba encontrando o valor de x. A gente vai utilizar para isso adição, subtração, multiplicação e divisão, quando necessário. Tá bom? Mais uma coisa. A equação do primeiro grau é quando o meu x, o expoente é 1. Tá vendo que não tem nada? Se não tem nada, o expoente é 1, tá? Se aqui em cima do x tivesse um 2, seria um x ao quadrado, segundo grau. Um 3, x ao cubo, terceiro grau. 4, x à quarta, quarto grau. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma equação de primeiro grau. E o que a gente quer fazer? Encontrar o valor do x. Então, a gente vai fazer alguns procedimentos para que o x fique sozinho de um lado. E quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar o valor dele. Tudo bem? Então, olha o exemplo que a gente tem aqui. Ó. 7x mais 2 é igual a 4x mais 23.
tá bom? O que acontece? De um lado eu vou deixar quem é x e do outro lado eu vou deixar quem não tem o x. Então, se eu reescrever aqui embaixo a mesma equação, eu percebo que o 2 está do lado errado, ó, tá vendo? E o 4 está do lado errado também, tá? Porque esse 4, ele vai ter que vir antes do sinal de igual, com o sinal trocado. E esse 2 vai ter que ir para depois do sinal de igual, tá? E quando eles trocam de lado, eles trocam de sinal. Tá vendo? Lá não era mais 4. Quando ele pulou o sinal, ele ficou menos 4. Aqui não era mais 2. Quando ele pulou o sinal, ficou menos 2. Ah, tá vendo que agora está organizado? Ó, de um lado eu tenho quem tem o x e do outro lado somente quem é número. Ah, vamos fazer a conta aqui, ó. Tinha 7x, gastei 4, fiquei com 3. Tinha R$ 23, gastei 2, fiquei com 21. Agora é o seguinte, ó. 3x é igual a 21. 3 alguma coisa é igual a 21, né? 3x tudo aqui é igual a 21. Se 3 é igual a 21, tá vendo esse 3 que está multiplicando? Se eu mandar ele para o outro lado dividindo, ó, eu vou saber o valor de cada x tudo, ó. O 3 estava multiplicando. Passo para lá, dividindo. 21 dividido por 3 é igual a 7. Entendido? Troco de lugar o membro. Ó. Se estava desse lado, vai para o outro, muda o sinal. E se estava aqui, vai para o outro, muda o sinal. Se aqui era multiplicação, vai para o outro lado, vira divisão. Se esse lado fosse uma divisão, ao passar para o outro lado, viraria uma multiplicação. Tive que pausar o vídeo um minutinho, mas vamos continuar aqui, tá bom? Sendo assim, determine o valor de x na equação a seguir. Então, ó, percebo que o 6 está no lugar errado e que o 2x também está no lugar errado, né? Vamos mudar ele de lugar? Quando eu mudar eles de lugar, vai mudar o sinal. O mais 6 vai ficar menos 6, né, lá do outro lado. E o mais 2x vai ficar menos 2x. Agora eu vou fazer o cálculo, né? Devo 2, pago 4, sobra 2, ó, 2x. Tenho 18, gasto 6, sobra 12. 2x custa 12, né? Então, se eu tirar o x desse lado aqui e jogar para o outro lado dividindo, ó, que também, ó, tá vendo? Ó, na outra conta eu falei para colocar esse 2 do outro lado dividindo, né? Se você também dividir os dois lados por 2, ó, é a mesma coisa. Só que eu faço de uma forma automática, porque percebam, 2 dividido por 2 sobra x. Por isso que dá a impressão que o 2 daqui vem para cá. Perceberam? Ó? Antes eu falei que o 3 vai para o outro lado dividindo. Na verdade, o que acontece? Como é uma balança, está equilibrado. Se os dois lados eu dividir pelo mesmo número, vai continuar equilibrado. E se eu dividir 2 por 2, não vai sumir e sobrar só o x? É como se eu tivesse jogado esse 2 que está junto com o x para o outro lado dividindo. Tudo bem? Então, ó, desse lado, x é 2 dividido por 2, sobra o x. Do outro lado, 12 por 2, 6. Consegui achar o resultado da minha equação, do meu x. Tudo bem? Então, essa aula ela termina por aqui.